Meu canal é o Programa do Moisés, é um canal totalmente novo, então eu aceito várias propostas do que vocês quiserem dizer. É um programa que vai abordar diversos assuntos, mesmo que sejam sérios, mas de forma simples, como nós conversamos no dia a dia numa roda de amigos. Então passa lá porque eu acho que você vai gostar. É para captar mesmo o programa de Moisés. Programa Bora do lá. Moisés, capitem, por É para favor. captar. E na tua vida, chegaste a uma fase que decidiste fazer psicologia. E a psicologia foi uma tentativa de tentar perceber a ti mesmo, ou foi algo tão natural? Vamos lá. Confio-te esta caixa de reencontro. Podes abrir e sentir. Cada caixa carrega uma história, lembrança e tudo. E a psicologia? Foi uma tentativa? A psicologia, ela nasceu após eu realmente me perder. Uau! Bem, eu sou psicólogo, sim. Mas antes de me tornar psicólogo, eu tinha tentado o curso de Direito. Eu queria porque queria me tornar advogado. Sim. Pelo sucesso que a carreira trazia e pelo dinheiro que a carreira trazia, porque eu queria dar uma vida melhor. Exato. Tanto para mim quanto para minha mãe. Exato. Entrei no curso de Direito, cursei 1 ano, quando eu percebi que não era aquilo que eu realmente queria. Exato. E eu lembro até hoje como eu tinha que dizer para os meus pais que eu não queria mais cursar o curso. Uma coisa entre a gente. Eu pesquisei até no Google para dizer como contar para os seus pais. Google e ChatGPT são os meu nossos Deus. melhores amigos, podem crer. Eu lembro que eu contei e minha mãe falou: eu sempre te disse que você deveria tentar o curso de psicologia. Exato. E daí, então, eu comecei a cursar o curso. Daí foi quando eu realmente me encontrei. E percebi que aquele menino de 6 anos, Exato. aquele menino que nasceu em 26 de dezembro, por mais que não teve aquilo no começo, por mais que teve um começo de história ruim, Exato. mas aquele começo não daria o resumo do fim Exato. e nem do desenvolvimento da história. Eu posso ter tido um começo ruim, mas ele não definia nada na minha personalidade e nem no meu caráter. Foi quando eu tive o meu insight, que foi na própria psicologia. Uau. Que é essa frase que eu gosto muito de usar, que é de Freud, que é a cura pelo falar. Conforme nós falamos, conversamos, Exato. as dores partilhadas, elas se tornam curadas e saradas. Que é basicamente isso que o programa da Diva, das Dicas, Exato. está fazendo nesse exato momento. Uau! É muito interessante ouvir isso. Moisés, quando pisaste o avião, direção ao Portugal, simplesmente estavas a fugir de algo ou estavas a vir atrás de um grande sonho? Boa. Uau. Uau mesmo! Eu diria que eram as duas coisas. Uma coisa que eu sempre tive medo e ainda tenho trabalhado nisso é o medo do fracasso. Então, Moisés, você tinha uma vida ruim no Brasil? Não, não tinha. Mas a vida que eu estava vivendo no Brasil não era a minha vida. Não era a vida que eu desejava para mim. Exato. Então eu fugi justamente disso. Eu fugi de uma coisa que não era minha. Mas estavam lá seus pais. Sim, meus pais que eu amo e que eu sei que eles me amam também. Só que nós sentimos
quando nós precisamos começar a dar os nossos próprios passos, Exato. a criar a nossa própria história, a criar a nossa bagagem. Exato. Que um dia, se tivermos nossos próprios filhos, nós vamos passar essa bagagem para os nossos próprios Exato. filhos. E eu fugi justamente disso. Eu fugi de uma história que não era minha, para começar a minha história. Exato. Foi quando eu pisei no avião para vir para Portugal, Exato. que não era o primeiro país que eu havia pensado, era o Canadá. Exato. E assim que eu cheguei, eu falei, agora eu tô aqui. Agora sou eu por mim e Deus me ajudando também. E achas que conseguiste criar a tua própria história? Ainda tô construindo ela, Exato. mas sinto que eu já escrevi boas páginas dela. Exato. E muitas outras virão, obviamente, mas até o momento eu tenho estado satisfeito com tudo que eu conquistei. Não só por mérito meu, mas por mérito de todas as pessoas que passaram na minha vida. Amigos do Brasil que me deram muita força para eu estar aqui hoje. E amigos que estão aqui e que me dão força para eu continuar. Então, eu me sinto muito realizado até o momento. E por que disseste que a tua antiga história não era realmente a tua verdadeira história? E só agora criaste a tua própria história. Boa pergunta. Eu acho que eu não quero problematizar, Exato. mas todo filho mais velho, eu sou um filho mais velho, de 4 irmãos, Exato. acaba por assumir um papel que muitas das vezes não é nosso. A gente vai tentar representar algo para os nossos pais e para quem está junto conosco, de como somos responsáveis e de como somos bons para as outras pessoas. E não sei se você sente, mas naquele momento eu sentia que eu estava apenas interpretando um papel. Exato. Exato. E quando nós nascemos, ou nós somos protagonistas das nossas próprias vidas, Exato. ou nós seremos eterno coadjuvantes. Exato. E eu cansei de ser coadjuvante. Eu queria ser o protagonista da minha história. Exato. Eu queria interpretar o meu próprio papel. Eu queria ser eu mesmo. Por isso que eu embarquei no avião para hoje ser o protagonista da minha história. Uau! E sabias que aconteceu quase a mesma coisa comigo? Eu apercebi isso na minha fase de queda. Porque às vezes quando nós nascermos, nós somos esponjas. Então, automaticamente, carregamos histórias, medos da nossa família, crenças limitantes das nossas mães. E na minha fase de queda, foi aí que eu percebi que realmente as minhas crenças limitantes não eram minhas. Os meus medos também, se calhar, não eram os meus medos. Foram medos passados, ou foram medos, neste caso, passado, da minha mãe ou da minha família para comigo. E foi nessa fase, na minha fase de queda, que eu decidi romper padrão emocional, ir a fundo, viajar ao meu lado emocional, viajar a minha história para conseguir quebrar realmente certas crenças limitantes que são bloqueios na nossa vida. Talvez tu também tenhas essa crença limitante. Tu tens que começar a te autoconhecer. O autoconhecimento é tudo na nossa vida. Moisés, também chegaste a viver já aqui. Agora vamos para a imigração. A fase mais interessante, ao mesmo tempo fase brutal e fase muito corajosa. Chegaste aqui a viver em Portugal num quarto ou apartamento com várias pessoas, mais de 4, 3 pessoas. Como é viver isso, essa experiência? Foi uma fase que, tipo... Eu trato ela ainda com muito carinho, né? Porque eu sei o exato momento que eu falei, isso não é pra mim. Assim que eu cheguei,
eu cheguei e vivi numa casa onde já conhecia algumas pessoas. Exato. Então, o meu processo imigratório, o começo, assim, para não sentir muita falta, para não ter aquela dificuldade de adaptação, eu fui para uma casa onde já haviam pessoas que eu já conhecia. Exato. E com o passar do tempo, a casa se tornou tão, assim, minúscula pelo número de pessoas que haviam nela, que eu morei num quarto e dividi com mais 4 pessoas no mesmo quarto. Meu Deus. E nesse momento, eu falei, olha, é um momento que eu tenho que realmente pensar se eu saí do meu país para isso. Exato. E se eu vou continuar nisso. Então, a escolha da mudança precisa partir de nós. Exatamente. Muitas das vezes nós não podemos aceitar situações que são desconfortáveis para nós, não é? Foi quando eu tomei a decisão que realmente precisava sair, não é? Não vou mentir, aconteceram muitas coisas que me impulsionaram a tomar essa atitude. As pessoas que moravam comigo saíram antes de mim. Exato. E isso me impulsionou a pensar, se eles conseguiram, eu também consigo. Até porque eu ainda era novo Consegues aqui. só citar alguma coisa aí que aconteceu contigo? Quais são essas coisas? Essas coisas, por exemplo, quando eu estava na casa onde eu estava, por ser, não sei se foi por conta de ser de uma nacionalidade diferente, Diferente, sim. mas eu cheguei a ser acusado de roubo. Choque cultural. Uhum. Exato. Eu me lembro como se fosse ontem da situação. Foi uma situação bem assim constrangedora, porque nunca havia acontecido isso. Eu já morava na casa onde eu estava, que era essa casa onde tinha Exato. mais 4 pessoas no mesmo quarto. Era uma casa que eu já estava vivendo há 8 meses. Exato. E os novos moradores simplesmente chegaram. No primeiro e segundo mês foi tudo certo. Exato. A partir do terceiro mês, as coisas começaram a desandar. Havia muito Exato. desentendimento. Acusação e tudo mais. Sim, e eu vou te dizer uma coisa, Diva. Quando cheguei aqui, por conta de estar sozinho aqui, Exato. eu não tinha voz ativa para me defender. Exatamente, é normal. É normal. Então, Logo no início. então pessoas que imigram, elas meio que ficam ali fragilizadas, Exato. vulneráveis. E vulneráveis. Então, tentam de tudo a evitar conflito. Exatamente. Acontece com todos. E era exatamente isso que eu fazia, eu evitava conflito. Então, Conflito. tudo que me dizia, eu aceitava. Meu Deus. E aí, quando me acusaram de uma coisa que eu não fiz e que não era do meu caráter, até porque eu fui criado por uma mulher que é muito correta com as coisas, exige que as coisas sejam corretas, eu não aceitei isso. Daí foi quando eu tomei a decisão e falei, não, isso não é pra mim. Assim que eu saí, as coisas foram esclarecidas, Exatamente. não é? A pessoa veio me pedir desculpas, mas foi algo, assim, surreal, porque foi algo que nunca aconteceu quando eu morava no Brasil e veio acontecer aqui. Exatamente. E daí eu pensei, olha, se a gente não tomar uma decisão e nos apoiarmos, Exato. em ter a voz ativa, porque vai ter Exato. momentos que nós vamos precisar se defender. Exatamente. E não é ser agressivo, Exato. não é ser errado, por exemplo, em você querer o seu bem-estar. Exatamente. Não é egoísmo Exatamente. você querer o seu bem-estar. E foi justamente isso que eu fiz. E hoje em dia, como olha para essas pessoas? Nesta tua fase, uma nova fase? Hoje, vida. após as pessoas terem me pedido desculpas, é óbvio que eu vou desculpar. Exato. Só que eu entendo que eu já estou em outra fase. Então, eu vou viver a minha fase, vou desculpar elas, mas não vou estar junto delas. Não merecem. O facto de nós desculparmos, perdoarmos alguém, não merecem novamente espaço na nossa vida. É isso. Não é? Não merecem. Porque nós levantamos aquela pauta de tipo, se desculpamos, tem que ser tudo igual como era antigamente? Não. Aí entra a imaturidade e tudo mais, ou o vazio de desejar simplesmente preencher um espaço. Não. O facto de nós liberarmos,
perdão não quer dizer que nós devemos continuar com as mesmas pessoas. Exatamente. E daí eu desculpei e segui com a minha vida. Exato. Essas pessoas não tiveram mais acesso a mim, não é? Até porque eu limito bastante algumas coisas. E é isso mesmo o que eu disse. Exato. Não é o fato de eu ter desculpado, ter perdoado, que eu vou anular o que aconteceu. Ah, Moisés, se você não consegue anular é porque você não perdoa. Não, eu perdoei. Isso é maturidade espiritual. Claro que sim. Exato. E o perdão é basicamente isso. É você não desejar mal a outra pessoa, Exatamente. não desejar que os planos dela se frustrem, Exato. mas eu prefiro estar bem no meu canto, sossegado e vivendo da maneira que estou, sabe? Então, acho que é isso. Eu não desejo mal a essas pessoas. Exato. E qual foi o momento mais solitário na tua vida enquanto imigrante cá em Portugal? Ok, vamos lá. Então, eu acho que o Mais momento solitário. mais solitário foi no meu aniversário, Meu Deus. em que, após ter desligado a chamada de vídeo Exato. da minha mãe, do meu pai, eu tive que seguir o meu aniversário sozinho. Isso nunca tinha acontecido. É muito triste. E sem contar também na passagem de ano, que também nunca na vida eu passei sozinho. É muito triste. E daí eu tive que festejar com os meus amigos, mas não é a mesma coisa, sabe? É diferente, exatamente. No meu caso, posso dizer que eu e tu, temos uma mesma experiência, entre aspas. Cheguei já a lançar um desafio a mim mesma de comemorar o meu aniversário sozinha, que nem louca. Eu gosto de desafio, mas é num vertente totalmente diferente. Eu desejava aquilo que era tipo para testar a minha maturidade emocional, porque estava já numa fase de cura e tudo mais, então decidi lançar um desafio para mim mesma. Olha, este ano não quero ninguém, sendo no ano anterior já tinha realizado uma festa com 10 pessoas queridas, só a minha família basicamente, correu perfeitamente, e no próximo ano, no ano seguinte, decidi mesmo, olha, Diva da Gica, tu vais comemorar o teu aniversário sozinha. Fui, tipo, consegui ser destaque. As pessoas ficaram assim, uau, mas por que vieste aqui comemorar o teu aniversário sozinha? Eu disse, eu nasci sozinha. A morte da minha mãe, aprendi uma coisa muito importante após a morte da minha mãe. Nós devemos ser independentes. Só quando nós perdermos alguém ou perdermos algo, é aí que nós vamos conseguir perceber isso. Mas antes disso, nós devemos aprender a ser independentes. Saia, vai dançar sozinha. Tu tens que gostar de ti mesma, desenvolver amor próprio, paixão a ti mesma. Isso é poder. Tu tens que aprender a desenvolver isso. Olha, Moisés, esta outra caixinha é missão. Entrego-te esta caixinha. Podes abrir e sentir. O que esta caixinha desperta em ti? Essa caixa desperta... É curioso, porque essa caixa desperta o momento que eu finalizei o curso de psicologia. Uau! E ajudei pessoas. Quer dizer que a psicologia chegou na altura certa e é a tua missão. Hoje em dia, sim. Uau. Hoje em dia, atendo pacientes e tudo mais. Mas assim que eu terminei o curso, que eu comecei a atender literalmente os meus pacientes, eu tive que ajudar pessoas que estavam passando pelo mesmo problema que outrora eu passei. Uau. E eu falei, uau, depois que nós nos curamos, Exato.
a nossa habilidade de ter passado por aquele obstáculo. Exato. Agora que nós estamos no topo do obstáculo, é ajudar aqueles que estão escalando o obstáculo, sabe? Exatamente. Então isso é muito surreal, porque é como você disse, a nossa história é muito semelhante, é muito parecida. Exatamente. É o que eu digo sempre. Programa Diva das Dicas é além de um programa, mas sim é missão. É o teu canal de cura, é o teu canal de despertar. Isso é forte demais. Isto é a minha alma. Ajudar as pessoas não é tão simples o quanto vocês pensam. É muito difícil. Mas quando chega o momento certo, fica tudo lindo. Nós virarmos luz. É muito gratificante. Uau! Moisés! Agora vamos jogar mais. Uau, vambora. O programa Diva das Dicas também é além de história. Temos jogo. Jogo para captar mesmo. Moisés, agora vamos fazer ranking pessoal. Vocês também aí em casa, vocês podem jogar. Vamos fazer ranking pessoal. Aqui, Moisés vai tentar organizar essas palavras em conformidade ao seu estado emocional no momento. Ok. Qual palavra colocaria? Primeiro, segundo, assim sucessivamente? O primeiro, então, vem segurança. Uau! Hoje em dia já sentes-te Me sinto mais, seguro. sabe, com suporte para enfrentar qualquer situação. Exato. Depois, Em seguida vem espiritualidade. é espiritual. Sim. Sim, eu fui criado na igreja, né? Uau! Fui criado na igreja, então isso sempre vai andar comigo até hoje, sabe? De que forma conseguiste desenvolver a tua espiritualidade? A minha espiritualidade, ela vem, como que a minha mãe sempre dizia, você é criado na igreja desde berço. Eu tive o contato com Deus, por exemplo. Onde? Como? Eu tive um contato com Deus a partir do momento que teve um certo dia que eu fui comprar pão na padaria, lá no Brasil. Era de manhã. Eu lembro que eu tinha 16 anos. Eu me lembro porque foi muito marcante essa experiência. Exato. Eu me lembro que era de manhã, umas 7 horas da manhã, eu fui. Eu lembro que eu pedi 11 pães. E me virei para o balcão. Exato. Porque eu voltei, a senhora que estava me atendendo havia desaparecido, tinha desaparecido. Eu não entendi nada, fiquei assim procurando ela, falei, será que é alguma pegadinha, alguma coisa do tipo? Mas não. Quando eu olhei para a caixa, naquele exato momento onde você está, Exato. que era a caixa da padaria, ela estava sendo assaltada. Estava sendo roubada à mão armada. E eu lembro que as pessoas ali dentro da padaria estavam em pânico, não é? Exato. Ficaram ali paralisadas, não é? Até porque não se pode fazer nenhum movimento brusco e não sei o quê. Exato. E a pessoa que estava roubando estava a essa distância entre eu e você. Exato. Eu me lembro que eu simplesmente comecei a caminhar lentamente. A pessoa estava nessa distância. Se a pessoa falasse, olha, escuta, você, para aí, não sei o quê, poderia falar. Mas eu senti como se eu estivesse invisível. Eu saí da padaria sem ter acontecido nada comigo. Intacto. E a pessoa estava a essa distância, eu vi a pessoa com a arma. Nem virou, desistiu da apontar na senhora. Não desistiu. Eu simplesmente passei por ele, é como se eu tivesse escondido, como se eu estivesse Exato. invisível. Dali eu entendi que era justamente a proteção de Deus. Exato. E aí foi quando eu sei que força humana nenhuma naquele exato momento, se a bala saísse, se a munição saísse e me atingisse, conseguiria me salvar porque era uma distância muito curta. Dali eu sei que eu tive o meu encontro. Uau. E já agora, qual seria a tua terceira palavra? Minha terceira palavra vem comunicação. És comunicativo. Hoje em dia, sim. Já houve momentos que eu não tinha nada para dizer. Como conseguiste desenvolver?
essa tua habilidade de comunicar? Após eu ter me curado de muitas coisas. Exato. Daí sim veio aquela habilidade de, olha, e se eu começar a falar sobre isso? E se eu começar a ouvir sobre isso? Exato. Então eu acho que a comunicação, ela abre espaço tanto para você dizer o que você sente Exato. e ouvir também o que precisa. Exatamente. Então eu acho que a comunicação ali é esse, E no nesse teu momento. curso, neste caso, no teu trabalho de psicólogo, é muito importante Com desenvolver certeza. a Com comunicação. Com certeza. E levaste também comunicação para o teu trabalho hoje em dia, que é Falar com as youtuber, falar com as pessoas, pessoas no sim, YouTube. Porque, entrevistar as para quem não pessoas. sabe, o Moisés aqui, além de psicólogo, também é youtuber. Qual seria a próxima palavra? Em seguida vem criatividade. Uau, és criativo. Comunicação, exatamente. Comunicação não existe sem ali ter uma criatividade para criar ali o diálogo, né? Exato. Eu conto com a ajuda de várias pessoas. Uma delas é o meu amigo José. Exato. Tem sido uma pessoa fantástica. E conforme nós vamos conversando com pessoas que são criativas, Exato. nós acabamos explorando o nosso lado também, que é criativo. Então, criatividade faz parte da minha vida. E a próxima palavra? A próxima palavra vem amor. Amor. Por que amor? Amor. Vem amor porque assim que eu mudei para Portugal, assim que eu imigrei para Portugal, eu tive o poder e a sorte de escolher quem ficaria do meu lado. E estando aqui, eu nunca mesmo, nunca tive pessoas ruins ao meu lado. Foram pessoas que, devido à espiritualidade, devido a Deus, Exato. colocou pessoas fantásticas. A tua vida. Pessoas que eu posso realmente contar e que elas sabem que podem contar comigo. Uau. E amor é justamente isso. As pessoas que hoje estão na minha vida são pessoas que me ensinaram a amar a elas e não me ensinaram a desamar a elas. Opa, como assim? Ou seja, você, por exemplo, foi ensinada a amar alguém. Esse alguém que você ama não vai te ensinar a não amar. Ok. Você apenas vai amar essa pessoa. Criou um vínculo com ela. Se tornou responsável pelo vínculo que vocês cativaram juntos. Que haja mais amor nessa sociedade. Por Qual favor. seria a próxima palavra? A próxima palavra vem poder. Exato. Eu acho que com toda a nossa bagagem que nós temos, eu acho que hoje nós temos o poder Exato. de decidir o que nós queremos para as nossas vidas. Exatamente. O poder que nós temos hoje é um poder de escolher o nosso futuro. Exatamente. E foi esse poder que levou ou trouxe a Diva das Dicas até aqui. Exatamente. Após vivermos tudo, hoje em dia nós temos esse poder. E qual palavra aqui, hoje em dia na tua vida, tens muita dificuldade ainda em desenvolver? Uau! Eu acho que a palavra que eu tenho mais dificuldade olhando por aqui é a intuição. Sabe por quê? Por quê? Você vai me dizer, olha, Moisés, mas você viveu muitas coisas, hoje você está mais desperto. Mas, gente, eu sou aquela pessoa que se você sorrir pra mim, eu vou sorrir pra você e não vou esperar nenhuma maldade de você. Exato. Inocente. És ainda inocente. Ainda sou, Exato, ainda sou. espiritualmente. Eu não espero as pessoas serem ruins. É Exato. claro que nós vivemos num mundo que, infelizmente, nós temos que filtrar Exato. pessoa por pessoa, sabe? Mas eu ainda tenho muita dificuldade disso. Sabes sabe? por quê? Que tu, logo a primeira, te entregas assim cegamente. É porque és uma pessoa segura. Sou uma pessoa segura que consegue amar inocentemente, cegamente, qualquer que seja outra pessoa. Sou uma pessoa de luz que consegue amar nessa dimensão. Que todo mundo tenha essa consciência.